Olá, aqui estamos nós mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E é um prazer, queridos, estar com vocês, mesmo ainda à distância, mas crendo que em breve estaremos juntos na igreja e muito mais juntos no céu. Vamos orar? Pai de amor, neste momento abrimos a Tua Palavra e clamamos a orientação do Espírito Santo. Te agradecemos a oportunidade do estudo da Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. São Lucas, o capítulo 17. Vamos ler do verso 11 em diante. A Bíblia diz: De caminho para Jerusalém,
passava Jesus pelo meio da Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, ficaram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, lhe agradecendo, e este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Um homem estava visitando um leprosário através de um vidro, e ali ele via uma enfermeira cuidando dos ferimentos assustadores de um leproso. Tempos depois, quando estava no jardim daquela clínica, aquele homem se deparou com aquela enfermeira e ele, surpreso, fala a ela: Parabéns, eu não faria esse serviço nem por todo o dinheiro do mundo. Ela olha para ele e diz: Eu também não. Queridos, esta mulher trabalhava pelo amor que tinha às pessoas e aquilo que fazia em ajudar as pessoas. O amor deve caracterizar todas as ações dos filhos de Deus. Não é interesse pessoal, satisfação pessoal, realização pessoal, não. É imperativo que aqueles que caminham para o céu tenham amor para com Deus, amor para com a causa de Deus e também amem ao seu semelhante como a si mesmo. O amor distingue o estilo de vida dos filhos de Deus e é visto em como se relacionam com Deus, com sua igreja e seus interesses, e também em como se relacionam com o semelhante. Jesus Cristo fazia a sua última viagem a Jerusalém antes da cruz, neste texto que lemos. Ele deve ter permanecido com seus discípulos em Samaria, dedicando tempo a ministrar aos samaritanos, que eram odiados pelos judeus e também não tinham nenhuma simpatia pelo povo judeu. Mas Jesus Cristo não faz acepção de pessoas. Ele não agrega uns enquanto segrega outros. Para o Senhor, todos somos iguais. É fato que existem pessoas com as quais nós temos maior afinidade, mas isto não significa que devemos atender muito bem a alguns e não ter tempo para outros, oportunizar chances e também fazer o melhor para todos. O homem diz: a vida vai te ensinando quem sim, quem não e quem nunca. Mas do prisma espiritual, isso é completamente equivocado, pois Cristo Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele deu a vida pelo mundo para que todos tenham a vida eterna. Vivendo entre nós, Jesus Cristo olhou para todos com ternura e compaixão iguais. E sendo assim, por que nós, seres humanos, somos tão seletivos? Precisamos olhar aos filhos de Deus
a todos de igual modo? Bem, numa das aldeias pelas quais Jesus Cristo está passando no texto que lemos, ele se depara com o quadro da lepra. Não era permitido aos leprosos estarem dentro da aldeia, não era permitido aos leprosos se aproximarem das pessoas, nem sequer estarem junto ao caminho ou aos caminhos. Eles deviam ficar fora, marginalizados. Um leproso, ele era excluído da sua vida familiar, social e religiosa, e quem o tocasse ficaria também impuro num contexto cerimonial. Os judeus, eles tinham severas restrições aos leprosos, e as regras para aqueles que eram curados da lepra eram igualmente pesadas. Estes 10 homens que viram a Jesus e foram ao seu encontro deviam viver juntos em algum lugar da redondeza, isolados. Mas ao verem Jesus, eles se aproximaram esperançosos da cura e do resgate de sua vida. Em algum lugar por onde passei, encontrei algumas pessoas que, vindo de outra região do país, tinham hanseníase. Eram pessoas que não podiam se misturar até que fossem liberadas pela alta médica. Essas pessoas, se por alguma razão se misturassem com alguém, encontrassem com alguém, tanto elas quanto aquelas tinham que passar por um processo de avaliação, de tratamento, até receberem alta. Realmente, nos dias de Cristo Jesus era bem pior. As pessoas eram marginalizadas e perdiam tudo o que tinham e deixavam de ser tudo o que eram aos olhos da sociedade. Naquele dia, Jesus passa por uma aldeia, abençoando, trazendo alegria, esperança, salvação. E estes 10 homens veem em Jesus a sua oportunidade. A Bíblia diz que eles clamam por misericórdia do céu. Porventura seriam atendidos? Sim, ali estava Jesus Cristo. E a Bíblia menciona que Jesus Cristo parou a fim de atendê-los, mas, em particular, eles não foram curados naquele momento. Não foram curados enquanto permaneceram na presença de Cristo Jesus, mas foram quando cumpriram com as orientações, com a ordem, com a palavra do Senhor. E no verso 14, Jesus Cristo ordena que eles, leprosos como estão, vão até aos sacerdotes no templo, a fim de serem examinados e então declarados limpos. A cura dependia de que obedecessem a palavra do Senhor Jesus Cristo, ou seja, a cura dependia de que tivessem fé. Quando viraram as costas para Jesus, para irem mostrarem-se aos sacerdotes, ainda eram leprosos. E se eles tivessem esperado para ver a pele se regenerando, a dor diminuindo, o mau cheiro sendo dissipado, se tivessem esperado para sentir a força voltando, o ânimo, a disposição, antes de irem a Jerusalém, onde seriam inspecionados pelos sacerdotes e então declarados limpos, se eles tivessem esperado, jamais seriam curados. Precisavam agir pela fé, como se já estivessem curados, antes que a cura de fato se realizasse. Aqui, irmãos, nesta parte da história, eu vejo a obediência da fé. Mesmo ainda não tendo recebido, já criam ter em mãos o que precisavam. Obediência da fé.
Quem não se apega ao Senhor pela fé não deve esperar que receberá alguma coisa do Senhor. A obediência apresenta uma fé real, viva, porque a fé sem obras é morta. A fé que não age está morta. A fé genuína declara-se na obediência à vontade do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se fosse possível, seria inútil obedecer. Fé e obediência se completam. A fé depende da obediência e a obediência depende da fé. Uma não existe sem a outra. A Bíblia apresenta um quadro maravilhoso agora. 10 foram, e quando os sacerdotes os examinaram, estavam de fato curados e foram declarados limpos com direito a retomarem a sua vida, em família, em sociedade, em religião, enfim. Mas um dos homens compreendeu que o amor de Cristo o tinha curado da lepra, que o amor de Cristo o tinha libertado das consequências de ser um leproso, e agora ele tinha uma vida normal novamente. E antes de ir para casa, teve a dignidade de voltar até onde Jesus estava, cair aos seus pés e glorificar o nome de Deus. Ele era um samaritano que se destaca em seus dias e se destaca para sempre, chegando até nós como um modelo de gratidão. Era um samaritano desprezado pelos judeus, mas que se torna um exemplo de fé e gratidão para os discípulos que eram judeus. Numa postura de humildade e de súplica, o verso 16 diz que este samaritano agradece ao Senhor pelo que fez a ele, pelo que ele agora pode fazer. Os outros 9 homens possivelmente acreditaram que, sendo filhos de Abraão, mereciam ser curados. Bem, este samaritano, considerando que não merecia a bênção da cura e do retorno à sua família e sociedade, e reconhecendo a Jesus Cristo como Filho de Deus, ele volta e sinceramente diz: obrigado, Senhor. Queridos, quem se esquece de agradecer a Deus, quem se esquece de agradecer a Deus pelas bênçãos que recebe e não aprecia verdadeiramente o que Deus faz por si, corre o grave risco de esquecer ao Senhor completamente. E corre o risco de sofrer sem esperança e paz no dia de hoje, não lembrando e não reconhecendo o que Deus lhe fez no dia de ontem. Os 9 homens, juntos com o samaritano, deveriam estar ali profundamente agradecidos, mas não expressaram nenhuma gratidão. Viraram as costas e foram embora sem lembrar-se de Cristo Jesus. Mas o Pai Celeste, diz o verso 17, se agrada quando reconhecemos as bênçãos que Ele nos dá. Conselho sobre mordomia, página 17, diz assim: que Ele, o Senhor, nos cumula de seus benefícios, suas bênçãos. Somos-lhe devedores do alimento que comemos, da água que bebemos, da roupa que vestimos e do ar que respiramos. Ele, o Senhor, é o generoso e benfeitor e preservador, concedendo-nos bênçãos a cada dia. Temos sido nós agradecidos pelas grandes e pequenas coisas, se é que posso dizer assim, que o Senhor nos dá. A verdadeira gratidão do samaritano
o levou a colocar Deus em primeiro lugar. E vou repetir o verso 19. E disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. A verdadeira gratidão do samaritano o levou a colocar Deus em primeiro lugar em sua vida, e assim ele alcançou a salvação eterna em Cristo Jesus. Deus em primeiro lugar na vida, igual a salvação eterna em Cristo Jesus. E para o samaritano, isto aconteceu através da gratidão, do reconhecimento. E nós? As lições desta história: amor. Amor a Deus e amor ao próximo. Deferência e respeito. Olhar ao próximo, a qualquer pessoa, como sendo uma filha de Deus, um filho de Deus. Somos todos iguais. Não tem o melhor ou o pior, somos todos iguais. Fé. Confiar na palavra do Senhor. Mas para confiar, temos que conhecê-la, que ouvi-la. Confiar no Senhor. Obediência. O Senhor falou, o que o Senhor diz não é para ser questionado, é para ser seguido, obedecido. Obedecer à vontade do Senhor, os mandamentos do Senhor. Isto chama-se obediência da fé. E então, gratidão pelas múltiplas bênçãos do Senhor, que, como disse outro dia, são exponenciais. Elas sempre estão presentes, aumentam, nos envolvem, elas jamais faltarão. As bênçãos de Deus, gratidão da parte do homem, gratidão de nossa parte para com Deus. 2 anjos haviam descido à terra, cada um com um cesto naquele dia, para recolherem os pedidos e os agradecimentos dos seres humanos. O dia foi longo, mas ao final do dia, os 2 anjos subiam com seus cestos para colocá-los diante do Senhor. O anjo que estava encarregado de recolher os pedidos, ele subiu com um cesto pesado, onde os pedidos quase caíam do seu cesto, porque eram muitos os pedidos e as súplicas a Deus. Algumas até desprovidas de um apoio, de uma esfera espiritual. Mas eram muitíssimos os pedidos. O anjo que tinha a incumbência de levar o cesto dos agradecimentos, ele tinha apenas um pouquinho de agradecimentos dentro do seu cesto. Pode ser apenas uma história, mas ela representa aquilo que o homem tem vivido nos dias de hoje. Pede muito, pede tudo, e agradece pouco ou agradece nada. Aqui estamos nós, quem sabe um pouquinho mais longe, mas sob os olhos de Deus, entendendo que devemos clamar ao Senhor, sim, confiando, amando, dispostos a obedecer. Mas então devemos parar e agradecer ao Senhor, reconhecendo o que Ele fez ontem, tendo forças para saber que Ele vai fazer hoje, agradecendo as pequenas e as grandes bênçãos, porque todas elas compõem-se num todo que atende aos filhos de Deus na jornada para o céu. Gratidão. Gratos por quê? A Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele fará na tua e na minha vida. Sejamos gratos e em breve vejamos a Cristo Jesus. Vamos orar? Pai, terminamos este momento de reflexão agradecidos pelas bênçãos que tens nos dado, pela vida, pela saúde, agradecidos pelo ar, pelo pão de cada dia, pela veste, pelo calçado, pelo teto, agradecidos pela esposa, pelo esposo, pelo filho, pela filha, pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã,
por todos os familiares amados. Agradecidos pelo estudo, pelo trabalho, agradecidos pela oportunidade da salvação em Cristo Jesus, pela liberdade religiosa, pela esperança e certeza de que nós o veremos. Agradecidos porque em meio aos males que assolam o mundo, nós podemos ter segurança, alegria, paz e esperança no Senhor. Agradecidos, porque homens e mulheres, no decorrer da história do mundo, colocaram a vida em tuas mãos e não se arrependeram. Então, agradecidos porque ao colocarmos a vida em tuas mãos, também não nos arrependeremos, mas o veremos. Agradecidos queremos ser, agradecidos precisamos ser, agradecidos seremos pela tua presença em nosso coração, agradecidos seremos pela tua direção em nossa vida, agradecidos queremos ser por toda a eternidade. Obrigado, ó Pai, obrigado, por Jesus. Amém. Bênçãos do Senhor, gratidão no coração.